Seja muito bem-vinda a mais essa live semanal, mais uma, agora nesse horário novo nosso, que é terças às 16 e quintas às 16 horas, 4 da tarde, aqui horário de Brasília. Sei que tem gente que assiste aí de fora do país, em outros fusos horários. Esse horário eu sempre falo horário do Brasil, de Brasília. E para quem não me conhece, eu sou o Thiago de Holanda, profissional de educação física, e aqui ajudo você, mãe de bebê, a prevenir, identificar e recuperar o atraso motor no seu bebê. E hoje o nosso assunto escolhido são o medo dos primeiros passos do bebê. Então, o que é importante a gente falar disso, do medo dos primeiros passos? Porque como o desenvolvimento, eu sempre falo aqui, acontece na medida de pré-requisitos, ou seja, tudo que o bebê vem fazendo anteriormente vai fazer diferença no próximo movimento que ele vai aprender. Então, o bebê está lá agora na fase de andar, ele vai recrutar no seu cérebro, lá no seu programa motor que está no cérebro, ele vai recrutar todas as habilidades que ele desenvolveu até aqui para juntar algumas delas e formar essa nova habilidade que é andar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é a importância de tudo que vem antes, para não acontecer de chegar na hora o bebê ter dificuldades a mais só pelo fato de estar faltando pedaços lá da parte motora de trás, da parte de movimentos. Então, isso é também prevenir o atraso motor, né? Isso é prevenir ele chegar lá e ter uma caminhada disponível para ele, boa para ele fazer. Então, algumas vezes o medo dos primeiros passos, em algumas ocasiões, em algumas situações, é também um pouco, pode ser a falta dessas habilidades anteriores. Até ele passou pelas fases motoras anteriores, pelos movimentos anteriores, mas passou mais ou menos por cada um. Então falta alguma pecinha ali para o quebra-cabeça fechar. E aí o bebê pode também influenciar naquele demora um pouco a mais para dar esses passos, para gerar esse primeiro passo. Esse é um dos fatores que pode acontecer. São vários, tudo depende de avaliação. São vários. Outro fator é o bebê identificar o medo dos adultos que estão na volta. Isso é outro fator. É diferente o bebê estar lá pronto para dar os primeiros passos, e da questão motora falando especificamente, mas ele olha na volta, tem bastante adulto com medo ali na volta e demonstrando esse medo para ele. Cuidado, não faz isso, cuidado, vai cair, ai meu Deus, a cabeça dele ali, ai meu Deus. Isso o bebê vai olhando assim, não vale a pena me arriscar. Porque realmente para dar os primeiros passos ele vai ter que se arriscar. Ele vai ter que se testar. E aí, nesse se testar, ele vai errar. E ele vai cair. Ele vai tombar. Mas se a gente prepara bem o ambiente antes do bebê, se a gente desenvolve bem as habilidades antes, a gente previne que esse atraso aconteça. A gente promove um ambiente favorável para o desenvolvimento dele, para o andar dele com qualidade. Então, nessa parte dos medos, existem dois caminhos aí. O bebê vai lá, dá uma passada um pouco errado, porque é normal no início, tomba, cai, chora. E aí eu tenho um caminho onde a gente valida essa queda e pega o bebê e diz, vamos lá, depois a gente testa de novo, ou vamos testar de novo agora. Doeu, faz parte, às vezes vai cair, às vezes vai doer. E vamos em frente. E tem outro caminho que é o famoso tempestade em copo d'água, né? Meu Deus, olha lá, ele caiu, não falei para você para não deixar ele sozinho, porque coitadinho, ele tá... Essa tempestade em copo d'água, o bebê olha para ali e vê assim, de repente isso que eu fiz não vale muito a pena se fazer.
essa arriscada que eu dei não vale muito a pena fazer isso, porque olha o transtorno que causou na volta. Olha o meu pai desesperado, olha a minha mãe desesperada ali. Então isso faz diferença também, essas nossas atitudes, esse nosso emocional. Para quê? Para o bebê ter confiança. Para o bebê sentir que ele pode. Ele tem confiança ali para dar os primeiros passos. Ele tem o apoio, ele tem o suporte da volta para se arriscar. Para se arriscar a dar esses primeiros passos. Sempre lembrando com liberdade de movimento, né? Esse é o princípio básico, liberdade para explorar o ambiente, o movimento dele no chão. Às vezes a gente fica ansioso que o bebê ande, a gente toma atitudes que acaba também atrasando esse marco motor, atrasando o andar dele. Eu falei aqui sobre prevenir com os marcos anteriores, com os movimentos anteriores, mas também a gente fica mesmo eu entendo, a gente fica naquela ansiedade do bebê andar, vai fazer um aninho, será que vai estar caminhando um aninho? Não vai estar, mas os outros da escolinha já estão caminhando. Mas daí tem um amadurecimento do bebê também. Tem um processo para se seguir aí. A gente tem que identificar os passos, mas sempre com liberdade de movimento. Mas, Thiago, quando é que não tem liberdade de movimento? Quando ele não está amadurecimento necessário para ficar em pé e você está colocando ele em pé com as suas mãos. Quando você pega ele e coloca, porque ele já tem firmeza nas pernas um pouquinho, para você pegar ele e colocar ele de pé. Mas não é o corpo dele entendendo como ficar em pé. É você colocando ele em pé. E se você pega ele pelas mãos e sai arrastando pela casa, ó, já rolou gritaria aqui em casa já. É feriado hoje, né? Hoje a gente tá fazendo uma live diferente. Uma live no meio de um feriado, onde a escolinha tá fechada. Mas enfim, deixa eu recuperar o meu raciocínio aqui depois da gritaria aqui da Júlia. Faz parte, né? Acontece. Às vezes dá uns enroscos. Mas enfim, o andar, o bebê, ele precisa dessa confiança, ele precisa da liberdade de movimento que eu estava falando. A gente não dá essa liberdade de movimento quando sai caminhando com ele. Isso atrasa o andar dele. Quando a gente coloca ele no andador, e nesses acessórios, andador, a gente acaba também atrasando o andar dele. Isso dá muita briga, sempre muita discussão, sempre muita gente falando, mas os meus usaram andador e não teve problema nenhum. Mas enfim, eu trago aqui o que a ciência traz e a ciência já disse que o andador já devia ser abolido. Eliminado. Atrasa o andar do bebê, além de causar perigos pela situação ali de como o bebê fica no andador, ele acaba atrasando também, porque ele fica numa posição totalmente diferente dentro do andador. Ele não está com o amadurecimento, voltando a dizer, né? Ele não está com o amadurecimento necessário para caminhar, para andar, para ficar em pé, e ele já está sendo colocado em pé ali para andar. Enfim, na última live sobre engatinhar também falei que acaba atrasando inclusive o engatinhar, porque se ele não está com amadurecimento para andar, ele está para engatinhar, e aí ele está saindo do chão nem fazendo uma coisa nem outra. Por isso que eu falei lá no início da fala, liberdade de movimento, a importância da liberdade para explorar o ambiente. Então, falando nisso também, quantas vezes bebês que ficam aí só em colo, carrinho, cadeirinha de descanso, o tempo vai passando e colo, carrinho, cadeirinha de descanso, colo, carrinho, cadeirinha de descanso. Tem oportunidades ali de uma liberdade no ambiente? Eu sei que não dá para ficar o tempo todo, às vezes a gente está na correria dentro de casa, tem tarefas para fazer, às vezes não pode ficar de olho 100% do tempo, então tem que ir lá para a cozinha, tem que fazer alguma coisa. Então, eu sei, mas a gente tem que tornar isso sempre
algumas situações mais exceções do que regra. Se a gente tem como regra ficar sempre na cadeirinha de descanso, sempre no colo, sempre no carrinho, aí o bebê vai ter menos oportunidades, porque o desenvolvimento acontece através de oportunidades. Quanto mais oportunidades tiver, melhor. Então, o que a gente já falou aqui hoje? Sobre o medo dos primeiros passos. Insegurança, tanto sua, do bebê, motora, a insegurança do bebê mesmo, por ele não ter vindo dos outros marcos motores, dos outros movimentos anteriores, com uma qualidade boa de movimento. Passou pelo engatinhar, passou mais ou menos. Passou pelo sentar, passou com uma postura ruim. E aí ele tem um leque de possibilidades menor ali, agora que ele precisa juntar vários deles e andar, e aí tem mais insegurança. Outra possibilidade é a parte emocional mesmo dos adultos que estão na volta. Sempre fazendo as famosas tempestades em copo d'água. Então a gente tem que trazer... Eu respondo bastante essas dúvidas aí sobre o medo dos primeiros passos e já aconteceu, eu vi já. Me manda um vídeo então para ver o que está acontecendo. Aí me manda o vídeo lá, me mandou o vídeo a mãe. Ela, olha só como é que ele anda aqui e tal. Ela segurando a camiseta dele lá. Camisetinha toda arregaçada do bebê. Que ele estava fazendo força para andar e ela segurando como se fosse uma cordinha ali. A camiseta dele já estava aparecendo. Parecia uma coleira. De tanto que ela puxava com medo que ele caísse. E ele fazendo força contra para andar. Contra aquela camiseta toda esgaçada. Isso não é liberdade de movimento. No início, não faz mal. Me perguntam sobre aquele carrinho que na verdade o bebê vai empurrando com as mãos. Não sei como é que é o nome, se chama empurrador, aquilo ali, já ouvi falar de vários nomes diferentes. Mas o importante é o bebê ter a força dele mesmo, a autonomia dele de vir do chão, fazer a transição, vir do chão e levantar sozinho. Ele se agarra na borda de um sofá, ele se agarra na borda de uma cadeira e levanta. Pronto, primeiro passo, ele usou a consciência do corpo dele para levantar. Ele está na borda do sofá, ele vai andar na borda do sofá de um lado para o outro, de lado mesmo, com os pezinhos de lado, para ir até o brinquedo que está numa ponta, depois o brinquedo vai para outra, ele vai, tudo certo, tudo bem, é ele que está escolhendo, é ele que está se agarrando ali e escolhendo onde vai pisar. Se vai acelerar, se vai frear um pouquinho, se vai devagar, se vai rápido, é ele que vai escolhendo. Mas qualquer coisa diferente disso, que ele já não escolhe mais, aí já fica diferente. Sinceramente, eu com relação a esse carrinho que o bebê fica segurando na frente ali para andar, não vejo necessidade, não. Não vejo necessidade. Ele vai agarrando nas coisas que já tem em casa mesmo, cama, borda de sofá, cadeira. Ele vai se agarrando naquelas coisas. Mas, obviamente, né, o importante é a gente promover um ambiente. Quando é que a gente não precisa interferir no ambiente? Quando a gente previamente prepara um ambiente adequado para a fase que o bebê está. Quando a gente prepara um ambiente adequado, a gente menos precisa interferir na hora que ele está ali atuando, tentando aprender um movimento novo. Se o bebê está aprendendo a engatinhar, a gente prepara um ambiente para isso. Então um brinquedo ali um pouco mais distante dele, não... Se eu ficar entregando os brinquedos na mão dele, ele não vai se deslocar para o ponto mais distante. O bebê que está aprendendo a andar, ter essas superfícies estáveis ali para ele se agarrar, se levantar e tentar dar os seus primeiros passos. Aquela poltrona mais molenga, aquele cadeira meio bamba, não, aquilo ali a gente já afasta, já tira. Porque se o bebê se agarra numa cadeira meio bamba, ele vai ter instabilidade, ele vai ficar com mais insegurança.
A gente precisa dar segurança para ele. Então, se a gente consegue preparar um ambiente antes, a gente vai não precisando interferir na hora que ele está ali se desafiando. Está ali dando suporte, mas interfere menos. Caiu, valida a queda, mas está ali dando apoio. Distâncias, aumentando as distâncias aos pouquinhos, né, de como está chamando o bebê. Vejo seguido. O bebê precisa deslocar. Existem 3 tipos de habilidades: locomotoras, manipulativas e estabilizadoras, que a gente vai desenvolvendo no bebê ao longo desse tempo. Locomotoras é de se movimentar, é de ir do ponto A ao ponto B. Engatinhar é locomotora? Sim. Andar é locomotora? Sim. Então, como é que a gente vai promover um ambiente para locomoção acontecer? Com distâncias. Claro que são pequenas distâncias no início, mas distâncias. E o que eu vejo acontecendo? Por que os atrasos motores acontecem? Os atrasos de movimento acontecem muitas vezes nesse primeiro momento. Não tem distâncias. Tudo é colocado na mão do bebê. Ele aponta o dedo para um brinquedo, o brinquedo já está na mão dele. Ele aponta o dedo para a pessoa ali, para a mamãe e para o papai, já estão vindo. Não tem a necessidade de ter que se deslocar, de ter que se locomover. Vem na mamãe, vem aqui, ó, tá mamãe. E aí tu aproxima um pouquinho, mas não tudo. Eu vou um pouco, tu vem outro pouco. É incentivar, é promover, é provocar essa habilidade que está quase chegando aí, mas que tem um pouco de segurança. Então eu falei dessa insegurança, desse medo dos primeiros passos ser por um motivo, ser por outro, mas também tem uma parcela pequena que é normal, que foi tudo certo lá dos movimentos anteriores. Também a turma ali na volta ali dos adultos não ficam também com medo e são bem tranquilos com relação a isso, mas é normal da habilidade mesmo. Tem uma parte que é normal. Até aqui eu falei mais sobre a questão de o bebê não demorar mesmo para ir em frente, não conseguir vencer essa etapa. Mas aquele início desse processo, depois que levanta, tem um início que é normal. É normal acontecer. Esse vou, não vou. Faz parte. É mais quando isso se estende muito tempo, que eu estava falando nos exemplos anteriores. Quando a coisa fica mais longa. O andar do bebê é um marco motor é um dos mais extensos que tem. Então o bebê pode andar com 9 meses e pode andar com 1 ano e meio e não é considerado atraso motor. Mas a gente, ao longo desse período, a gente vai vendo a evolução. Está acontecendo evolução? Mudou? De 2 semanas atrás para essa? Mudou, está melhorando, está mais firme, está mais equilíbrio. Beleza. Ah, não mudou nada, está tudo igual, não tá se mantendo assim, não muda. Então a gente tem que avaliar e olhar. E aí a gente olha lá o que está acontecendo. Tem alguma compensação muscular acontecendo? Falta de força? Ou é medo mesmo do ambiente estar desfavorável ali na volta? Qual é a relação dos adultos com esse bebê? Como é que é a promoção de desenvolvimento ali dele nesse movimento? Aí a gente já vai vendo o que vai acontecendo ali no ato. E se o atraso estiver acontecendo, e pode acontecer, acontece vários casos, passou de 1 ano e meio, Thiago, meu bebê ainda não está andando firme, não está... A gente sabe daí que passo dá atrás para depois dar 2 para frente. Porque quando a gente aprende a sequência, que existe uma sequência para se seguir, o bebê se desenvolve numa sequência, a gente
mesmo ele atrasando lá, a gente consegue dar um passo atrás e... peraí, o que viria antes disso? O que vem antes disso? Já era, o meu bebê passou da faixa de desenvolvimento do andar, mas como é que eu ajudo ele a chegar lá? Então a gente sabe a sequência, o que viria antes e trabalha com o que viria antes na sequência. Eu estou falando aqui, mas fiquem à vontade, viu, para colocar suas dúvidas aqui. E aí depois eu vou, com certeza, vou voltar e responder tudo direitinho das dúvidas. Mas eu sempre escolho os temas que mais aparecem nas dúvidas aqui do Instagram, do YouTube. E essa dúvida é uma dúvida que aparece bastante. Meu bebê não tem firmeza, meu bebê não tem medo de dar os primeiros passos, fica num vai e vem, não vai. Então a gente tem que ver o que está acontecendo ali. Muitas vezes vem essa fala e eu vou olhar, o bebê está no início ou está no meio da faixa de desenvolvimento do andar. Isso acontece pela falta de conhecimento dos marcos motores em si. Porque se você sabe que o andar vai ficar entre 9 meses e 1 ano e meio, você não vai estar o bebê com 1 ano e 1 mês e preocupada com isso. Se ele, meu Deus, ele não está andando ainda e tal. Sim, mas ele está no meio do período. De praxe, o importante é a gente conhecer os períodos de cada marco motor para se localizar no espaço. Espera aí, me localizei. Ele está com 7 meses e aí agora ele está tentando fazer tal coisa dentro da faixa de desenvolvimento tal. Aí a gente consegue se localizar melhor. E me perguntaram sobre a prematuridade. Isso é importante. Bebês prematuros, ou seja, bebês que nasceram abaixo de 37 semanas, são bebês que são prematuros e precisam ser acompanhados até mais ou menos os 2 anos pela idade corrigida, pelo cálculo da idade corrigida. Não pela idade de nascimento dele. Então, muitas vezes o bebê tem 1 ano da idade de nascimento dele, mas na verdade, de idade corrigida, ele tem 2 meses a menos. Está com 10 meses o bebê. Mas lá na data de nascimento dele, ele está com 12. Mas espera aí, 10 meses é outra coisa. É outras coisas que ele está ali desenvolvendo. Está desenvolvendo um engatinhar talvez ainda, ou um levantar. Meu bebê tem 1 ano e não caminha... Nem dá sinal de caminhar assim, mas se ele é prematuro, de 32 semanas, a gente faz a idade corrigida e na verdade ele tem 10 meses, não tem 12. E isso é importante, vejo várias dúvidas acontecendo em relação a isso, vários medos, Tiago, eu não sei o que fazer, estou super preocupada. E a gente vai lá, faz o cálculo da idade corrigida do bebê que é prematuro e ele está longe ainda do período de estar conquistando aquele movimento que a mãe está preocupada. Então isso é ter o entendimento para saber como prevenir os atrasos motores. Ou ter o entendimento para saber como identificar que um atraso está acontecendo e recuperar ele. E assim a gente vai se guiando muito melhor, sabendo muito melhor como se mexer nesse processo. E aí o bebê prematuro lá tem mais de... Ele vai se aproximando dos 2 anos lá. Pela literatura, após os 2 anos, os bebês, os prematuros e a termo se igualam com relação ao desenvolvimento. E não precisa mais ser acompanhado pela idade corrigida. Às vezes acontece que até antes um bebê... Já vi casos de bebê prematuro que foi tão bem estimulado, foi tão bem proporcionado um ambiente favorável para ele se desenvolver, e um bebê a termo ali próximo dele de idade que não tinha um ambiente bacana, e o bebê prematuro, depois de 1 ano de idade, passou lotado
pelo outro bebê, o bebê a termo. Porque foi proporcionado um ambiente bacana e aí já nem precisava mais ser acompanhado pela idade corrigida. O pediatra lá na época olhou e disse, não, já não tem mais, não precisa mais olhar pela idade corrigida que está tudo já encaixado aí já. Acontece também em alguns casos. Mas, basicamente, hoje eu queria deixar a mensagem aqui da prevenção. E a prevenção se dá a gente sabendo os marcos motores, sabendo que movimento esperar do bebê de cada fase, fazendo ele passar por cada movimento com uma nota 10, sabendo cada detalhe ali do controle da cabeça, do tummy time, do rolar, do sentar, do engatinhar, sabendo como promover o melhor possível para esse bebê ter um leque de opções dentro do programa motor dele, dentro do cérebro dele, um leque de opções de movimento muito grande, para chegar agora que o andar é um movimento tão complexo e andar com segurança. Vencer essa etapa do medo, que faz parte também o início ali, mas vencer bem. Isso é prevenir o atraso motor. E a gente aprender a prevenir o atraso motor. E o outro caso que acontece bastante também dos adultos da volta colocarem, como é que eu falo? Tempestade em copo d'água, né? Então, o bebê tá lá, tem que se arriscar, porque faz parte do processo, e o adulto da volta ali, a mãe, o pai, não deixa ele se arriscar. Tem medo que ele caia, tem medo que ele tombe e ele não se arrisca. E cada vez ele se arrisca menos, cada vez ele se arrisca menos, cada vez ele se arrisca menos, e aí mais longe ele fica de dar os primeiros passos. Então, basicamente, esses dois caminhos aí do medo dos primeiros passos, com esse asterisco que eu falei do bebê prematuro, que às vezes a gente acha que está numa idade e não está. Basicamente foi... dos primeiros passos era sobre isso que eu queria falar hoje. Se alguém tem alguma dúvida aqui, pode colocar aqui. Se não, nós vamos... Espero que tenham gostado da aula de hoje, que tenham aprendido bastante coisa, aprendido coisas novas. E quem achar assim, eu tenho uma dúvida, eu queria ver, Thiago, tu fazer uma live sobre tal assunto. Coloca lá no meu Instagram, lá, coloca ali no meu direct, ou coloca no comentário de algum post que eu mando todos os dias. Coloca qualquer lugar lá do Instagram, lá, do YouTube. Coloca lá e a gente faz. Então, vou lá e promovo uma live falando sobre o assunto que é a sua dúvida. Daí a gente consegue atacar exatamente a dúvida que você está precisando saber. Adriana, bebê de 1 ano e 1 mês e ainda está muito inseguro. O que faço? Alguma dica? Então, Adriana, acho que basicamente o que a gente conversou aqui hoje, né, sobre primeira coisa é a gente dar segurança para o bebê. Nós estarmos dando segurança. Então, aquilo que eu brinquei ali de tempestade em copo d'água, né, ter esse cuidado, essa é a primeira coisa, já de saída. Então, não ter aquelas situações de, olha lá, tá... Meu Deus, vai cair ali aqueles gritos assim, cuidado, não, olha ali a cabecinha dele, mas se cai, não sei o quê. O bebê começa a se arriscar menos, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o bebê de 1 ano e 1 mês, seu bebê de 1 ano e 1 mês, ele está dentro do tempo do andar, faz parte do processo, ele está ali, muito dentro do tempo. A gente só vai considerar atraso no andar se ele, depois de 1 ano e 6 meses, não estiver andando. Então está dentro do prazo. A insegurança do início é normal, então eu não sei há quanto tempo seu bebê aprendeu a levantar. Antes do andar vem o marco do levantar, e aí eu não sei se já faz muito tempo que ele aprendeu a levantar ou se ele aprendeu a levantar faz pouco tempo. Então, se ele aprendeu a levantar faz pouco tempo, também faz parte esse medo dos primeiros passos aí. E, como eu falei ali durante a live, ambiente livre, bastante liberdade de movimento, menos intervenções possíveis nossa,
Pode treinar esse andar com apoio, não tem problema. Do sofá, de um lado para o outro no sofá, tá valendo, o bebê tá escolhendo, tá entendendo como é o peso do corpo dele ali naquela posição vertical, e brinca no sofá de um lado e brinca no sofá do outro, e vai de um lado para o outro, se apoia numa cadeira e fica em pé na cadeira e olha tudo na volta, dá um passinho para o lado, volta a sentar, volta a engatinhar, vai até a borda do sofá, e essa liberdade de movimento vai fazendo o corpinho dele entender como se posicionar, combinada com aquilo que eu falei antes ali, né? Não vamos criar pavores ali na volta do bebê. Que daí ele se arrisca menos mesmo e mais insegurança ele tem. E aí também não é... Deixa eu ver aqui, faz muito tempo que ele levanta e tem autonomia de andar com o andador. Que andador, Adriana? O andador, você fala não aquele, você fala de empurrar, é isso? Ou de colocar ele dentro de um andador? Porque às vezes o carrinho que ele empurrar, entendi, esse carrinho aí. Então, mas é isso também, tem a parte que eu falei ali, né, Adriana, que ele está dentro dentro da faixa de desenvolvimento do andar. E o andar é o marco mais complexo que tem nessa fase do bebê. Imagina que todos os marcos anteriores é uma faixa de desenvolvimento menor para acontecer, né? E aí o andar, olha só, dos 9 meses a 1 ano e meio é a faixa de desenvolvimento do andar. Por que essa faixa grande? Porque é um movimento super complexo também, não é fácil dele acontecer. Mas cuidando dessas coisas que eu falei ali, cuidando dessa autonomia, essa liberdade de movimento, cuidando dos nossos medos, tem tudo para acontecer o desenvolvimento do andar dentro da faixa de desenvolvimento do andar que vai até 1 ano e meio. Mas por enquanto está tudo dentro. E a gente vai acompanhando o bebê, a evolução dele. Uma coisa importante ali também, ainda bem que a Adriana tocou nesse assunto, uma coisa importante também que eu esqueci de falar. A questão do pé do bebê, né? Muitos casos eu vejo também do bebê sentir insegurança de andar. Não sei se é o seu caso, só estou aproveitando para falar porque eu tinha esquecido. O bebê começa a andar, coloca o sapatinho no bebê, com a ideia de que vai dar mais firmeza para ele. Mas aí a gente também acaba, sem querer, obviamente, atrapalhando o andar do bebê. Porque a maioria dos sapatinhos que eu vejo no mercado aí, eles dão a falsa ideia de que dão a firmeza para o andar do bebê, mas na verdade eles são duros e eles prejudicam esse movimento acontecer. Quanto maior é a possibilidade do bebê ter o pé dele livre no chão, a solinha do pé do bebê encostando no chão, mais receptores ali da sola do pé conseguem ser ativados e mandar informação para o cérebro para ele se equilibrar melhor, posicionar o corpo dele melhor no chão. Se eu pego um sapato e coloco ali na sola do pé do bebê, eu elimino uma série de receptores ali que poderiam levar informação para o cérebro, não levam mais, não levam tanto, levam um pouquinho. E aí a gente acha que está ajudando o bebê, a gente está acaba atrasando, dando mais insegurança para ele dar esses primeiros passos. Já vi casos assim também, bastante. Bastante. Perfeito, meu bebê fica descalço o tempo inteiro, só quando a gente sai eu coloco. Mas olhando por cima assim o caso do seu bebê, Adriana, eu vejo sim, tá dentro da faixa, né? Tá dentro da faixa de desenvolvimento, você tá fazendo como tem que ser ali, dando a liberdade para ele. E ele tá dentro da faixa. Sei que a gente fica também com vontade de ver o bebê andar, já faz tempo que ele levanta, mas realmente é um processo mais complexo. Mas dando essas condições para o bebê todas, a tendência é a gente ver ele até 1 ano e 6 meses evoluir isso para um andar sozinho. Certo? Mas está dentro da faixa, está super dentro da faixa do desenvolvimento desse marco motor do andar. E aí são aquelas coisas que eu falei durante a live, para cuidar.
certo? Então, muito obrigado pela presença mais uma vez. Acho que eu respondi, né? Muito obrigado pela presença mais uma vez nessa live de hoje, nessa semana nova aí, terças e quintas agora. Isso, eu fico um pouco ansiosa, porém me tranquilizo em relação ao tempo. Sim. Eu te entendo, Adriana. A gente fica ansioso mesmo. E ainda mais, assim, a questão já passou o aniversário de um aninho, né? E fica naquela, assim, de... E agora? Mas já passou um aninho e tudo mais. Mas a gente precisa... A gente precisa entender essas faixas de desenvolvimento. Por isso que a gente trabalha tanto aqui com a prevenção, com a identificação e com a recuperação do atraso motor. E a base de qualquer coisa, a base sobre prevenir para que atraso motor não aconteça, é a gente conhecer os marcos motores e as faixas de desenvolvimento e o tempo que é de cada faixa. E que o esperar de cada fase do bebê. Para a gente saber como identificar e recuperar um atraso motor, a base é também saber conhecer as faixas de desenvolvimento, as janelas de oportunidades, o que esperar de cada fase do bebê, até onde pode ser atraso, até onde não pode ser atraso. Bebê com 10 meses ainda não senta, é atraso ou não é atraso, Thiago? É conhecer as faixas de desenvolvimento. Se você conhece as faixas de desenvolvimento, você sabe que um bebê de 10 meses que não senta ainda tem atraso no sentar. Então é por isso que a gente sempre trabalha aqui a prevenção, identificação e recuperação do atraso motor. Mas tem essa base aí para a gente compreender. Certo? Então a próxima live, bom feriado para você, seu bebê. A próxima live vai ser terça-feira às 16 horas da semana que vem. Tá bem? E aí eu vou sempre procurar um assunto mais recorrente, que mais tenha necessidade, que mais apareça no Instagram, que mais apareça nas caixas de perguntas, que sempre sai aqui caixa de perguntas semanalmente, que mais apareça no direct, nos comentários de outros posts, e aí eu separo lá um tema para falar aqui com você, tá bem? Então, bom feriado, bom resto de feriado e bom restinho de semana e bom final de semana para você e seu bebê. Tá certo? Tchau, obrigado.